Bom, hoje nós vamos ver então como a virtude da justiça se relaciona com a lei e com a equidade, na obra Ética Nicômaca de Aristóteles. No livro quinto da Ética Nicômaco, Aristóteles apresenta sua definição de justiça como uma virtude moral. Como então Aristóteles irá definir a justiça como uma virtude moral? A justiça, então, como uma virtude, como uma excelência moral, se caracteriza como uma justa medida ou um justo meio entre dois extremos. E são várias as virtudes, sendo que a justiça é uma delas. Temos virtudes como a coragem, a liberalidade, a magnificência, e todas elas têm em comum essa ideia de um meio termo entre vamos pegar, por exemplo, a coragem. O corajoso seria aquele que pautaria suas ações por um meio termo entre dois extremos, nesse caso, um extremo onde faltaria completamente a capacidade de enfrentar o perigo, que seria a covardia, e de outro lado, aquilo que é o excesso digamos assim, de enfrentamento, que seria não a coragem, mas sim a temeridade. Assim como também a virtude do magnânimo. O magnânimo é aquele que também é um meio termo entre o avaro e o pródigo. Vocês sabem, o avaro é aquele que tem um déficit na questão da relação com o dinheiro. Ele não deixa o dinheiro circular, e o outro extremo é o pródigo, aquele que gasta, digamos, desordenadamente. E no caso da virtude da justiça, que Aristóteles vai dizer que é a justiça mais importante de todas as virtudes do caráter, é também um meio termo entre dois extremos. É entre tomar mais do que lhe é devido, ou tomar menos do que lhe é devido. E para falar sobre essa virtude, a justiça, Aristóteles vai começar indagando quais seriam os usos da linguagem que os gregos utilizavam para falar da virtude justiça. Então ele vai fazer uma espécie assim de investigação como uma questão, como o direito sendo uma questão, primeiramente interpretativa, de linguagem, e para isso então ele vai estabelecer um primeiro tipo de virtude, que seria uma virtude ampla, geral, universal, legal, como ele vai dizer. E nesse sentido aqui, então, o justo é encarado como lei. Então esse direito, essa primeira forma de justiça, que é legal, é com relação às leis que dizem aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser realizado, como sendo o primeiro sentido, digamos assim, da expressão algo ser justo. Bem, e o segundo sentido da expressão justiça, que Aristóteles usava no grego, o dikaion, o segundo sentido era com relação não à lei, mas à igualdade. Então, o justo aqui tem a ver com uma questão da igualdade, de manter a igualdade, de preservar a igualdade entre as partes, ou então na questão da igualdade com relação ao que é devido a cada um dentro da cidade, dentro da sociedade, quem é que deve receber o que e quanto e assim por diante. E, portanto, nessa distribuição dos bens partilháveis, vai dizer Aristóteles, os bens partilháveis seriam aqueles bens da cidade que deveriam ser então partilhados entre os cidadãos, qual o critério que seria usado, o critério justo nessa distribuição de bens, de casas, de alimentos, de riquezas, Isso é uma questão para Aristóteles diretamente relacionado com a questão da justiça.
Então essa ideia então da justiça como uma distribuição daquilo que é devido a cada um, segundo vai dizer Aristóteles, segundo a sua contribuição para a cidade, segundo os seus méritos, segundo as suas necessidades, né? Faz com que o injusto seja aquele que tome mais do que lhe é devido. Então, vamos imaginar, sei lá, é como se alguém chegasse numa festa, né? E como que se avançasse sobre aquilo que está oferecido como comida para todos, né? E ele devorasse sozinho praticamente aquilo que mais do que lhe é devido, né? Isso seria para Aristóteles um exemplo, digamos, de algo injusto. Ou, no caso, o outro extremo, né? Aquele que diz que não vai comer agora, não vai comer a sua parte, né? Ele também estaria, digamos, dentro dessa lógica, né? Criando uma desigualdade. Então, nesse caso, a justiça sempre vai se tratar de uma relação de igualdade. Até porque, se vocês forem prestar bem atenção, né? Quando Aristóteles pensa nisso, ele pensa essa relação interindividual com a palavra grega alagma, né? E alagma tem essa ideia de relação, de junção de duas, no mínimo duas pessoas. Tá? Então, esse alagma ele tem que ser pautado, vai dizer Aristóteles, pelo zin. Zin é o sinal de igualdade em grego. Né? Em grego você tem ison e zin para representarem a ideia de igualdade. Aí ele vai criar as famosas categorias do que ele vai chamar de zinalagma, né? E onde ele junta o alagma com o zin, e no plural fica zinalagmata, né? Aí vocês já estão percebendo, né, que toda a teoria do direito ocidental, que vai se construir a partir daí, a teoria da sinalagmaticidade, que é uma palavra que nós temos no português até hoje, que tem origem grega, portanto, mas vocês têm uma outra palavra que é mais corriqueira no caso do direito, que vem da tradução dessa teoria por parte dos romanos. Então, o alagma vai ser traduzido por Cícero por relatio, né? Relatio como sendo digamos assim, a reunião, né? O encontro de pelo menos duas pessoas, né? Então, e o zin vai ser substituído por ob, né? Como a ideia da igualdade. Então, vocês vão ter a teoria da obligatio, né? A ligatio com o ob vai dar obligatio, né? Que na língua portuguesa fica obrigação, né? Então, o direito das obrigações, que é basicamente o todo do direito ocidental, né? Ele vem exatamente dessa invenção, dessa forma de Aristóteles de pensar a questão da virtude da justiça com relação à igualdade. Bem, então, com relação a esse sentido restrito de justiça, que é por relação à igualdade, né, nós vamos ter em Aristóteles uma subdivisão em dois tipos. Tá? Nós vamos ter uma primeira justiça por relação à igualdade, né, como sendo a distributiva, né, onde vai se tratar então de uma distribuição dos bens partilháveis entre os indivíduos, tá? E aí, portanto, a igualdade aí ela vai ser uma igualdade não aritmética, mas vai ser uma igualdade proporcional, segundo Aristóteles, proporcional ao mérito, à contribuição, às necessidades de cada um. Tá? E o outro tipo de justiça, nesse sentido específico, né, é a igualdade comutativa, ou também chamada de corretiva. Tá? Nesse segundo sentido, a igualdade aí ela é aritmética, tá? Ela é significando com isso que toda vez que houver um desequilíbrio, uma desigualdade na relação entre as pessoas, tá? O juiz, aquele que realiza a justiça, né? Ele deve repor aquilo que foi perdido ao status quo ante. Né? Então,
Por isso, então, se saiu X, deverá retornar X. Tá? Se a desigualdade acarretou a perda de 2x, terá que ser retornado 2x nesse caso. Então, nesse caso, a gente poderia muito bem pensar num exemplo assim cotidiano, num acidente de trânsito, por exemplo, né? Onde um cidadão acabou ocasionando, né? Ao colidir com outro veículo, né? Causando danos, né? Ou materiais ou pessoais, né? E, portanto, criando com isso uma desigualdade. Então, nesse momento, né, aquela relação, aquele encontro, né, aquele que é a lágrima ligácio, né, que seria igual, né, ela acaba ocasionando, né, uma desigualdade. E exatamente nesse caso é que é necessário um sentido corretivo, né, nas relações entre as pessoas. Então, nesse caso, né, aquele que pratica a justiça, no caso o juiz, né, ele ficaria encarregado então de repor isto que foi perdido, né, através de uma proporção aritmética. Então, essas duas justiças, né, a justiça no sentido distributivo, né, que, como nós vimos, tem como igualdade, a igualdade não aritmética, mas a igualdade proporcional, né, é aquilo que a cidade ou o Estado, né, deve distribuir a cada um dos cidadãos, né, de forma proporcional àquilo que ele contribuiu, aquilo que ele realizou em prol da cidade. Então, um exemplo comum nos gregos é, por exemplo, um general que vai para uma guerra defender a Grécia, né? E ele é vitorioso, e ele foi corajoso, ele tem todos os méritos, né? Ele tem a honra, então ele deve receber o reconhecimento da cidade-estado, isso é justo, né? Diferenciando-o, portanto, dos demais cidadãos. Ou então nós podemos pensar num exemplo bem atual da mesma questão, né? Vamos imaginar uma prefeitura ou um estado que tenha que preencher uma vaga, por exemplo, para médico da cidade, né? De uma vila. A prefeitura não pode simplesmente, não deve pelo menos, né, simplesmente pegar um amigo, um parente, né, e colocar no lugar do médico simplesmente porque ele é amigo ou parente, mas ao contrário, tem que estabelecer um critério, né, proporcional, meritocrático, né, para preencher esta vaga, né? E, portanto, normalmente o concurso público, por exemplo, né, é tipicamente o exemplo de uma justiça distributiva. Então aqui vocês podem ver, aqui não pode ser qualquer um a preencher essa vaga, né? Aqui nós percebemos a desigualdade entre as pessoas e ontologicamente dada. Então, por exemplo, aqui só poderão fazer o concurso, primeiramente, só os que têm capacitação, como médicos, né? E dentre eles, né, através do critério do concurso, né, aquele que tiver a melhor nota, né, aquele que tiver a melhor habilidade e assim por diante. Uma outra forma também nós podemos atualizar essa questão da justiça distributiva é, por exemplo, a questão das ações afirmativas, né? As cotas para negros, né, para LGBT, para indígenas, né, para, por exemplo, preenchimento de vagas em universidades. Então, nós tomamos algumas pessoas desses segmentos e as tratamos de modo diferente. Aqui, na realidade, o sentido aqui é de tomar pessoas diferentes e não exatamente desiguais, mas elas têm diferenças, né, que devem ser reconhecidas e devem ser levadas em consideração na questão da justiça distributiva. E, nesse caso, então, é exatamente nessa relação do Estado com o indivíduo, né, com o cidadão, é que nós devemos levar em consideração essas diferenças, que é para exatamente realizar a justiça.
Então, esse tipo de justiça, a distributiva, né, ela trabalha com a proporção geométrica, né? E lá na geometria, você se lembra, né? Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, do 2 a gente pula para o 4, né? Do 4 para o 16, e assim sucessivamente. E reparem que o intervalo do 2 para o 4, eu tenho dois números, né? Agora, do 4 para o 16, eu tenho o número 12 no intervalo, né? Então, há uma relação de igualdade estabelecida pela diferença. O 2 para o 12, por exemplo, são iguais na medida em que eles têm uma relação proporcional entre eles. Agora, já no caso da justiça corretiva, aí nesse caso, como nós falamos, né, nós vamos identificar a proporção aritmética, que, né, consiste numa igualdade perfeita ou absoluta. E se pensarmos em termos matemáticos, né, aqui o 2 passa para o 4 para o 6 para o 8 e assim sucessivamente. Reparem que então o intervalo de uma passagem para outra, 2 para o 4, é o intervalo de 2. O 4 para o 6, de novo, nós temos um intervalo de 2. O 6 para o 8, novamente a mesma coisa, né? Então, nós estamos falando de uma igualdade perfeita ou absoluta. Aqui, então, neste caso da justiça, então, particular ou da proporção aritmética, nós temos que levar em consideração o que foi perdido e aquilo que foi ganho. E devemos, então, estabelecer uma reparação, uma proporção entre as partes. Essas partes que são iguais entre iguais, né? E toda vez que houver uma quebra, né, nessa relação, como vimos no caso do acidente de automóvel, né, de alguém que causa dano ao outro, né, houve uma perda, né, indevida, e assim como houve um ganho indevido também. Isso tem que ser reposto, reigualado, por assim dizer. Então, nesta relação entre dois, onde houve uma quebra, né, deverá aparecer um terceiro, e nesse caso o terceiro aí será o juiz. E vejam bem, Aristóteles é o primeiro a escrever isso, ou seja, o primeiro livro onde aparece essa expressão juiz como figura de aplicação da justiça é exatamente na Ética Nicômaco, né? Ele é que ficará então encarregado de repor esta igualdade que foi perdida. E então, ao repor esta igualdade que foi perdida, né, e infringida uma pessoa em relação à outra, né, o juiz deverá levar em consideração uma igualdade perfeita, né, de tal forma que, se o dano foi, como nós vimos, X, né, 150 reais, né, o juiz deverá exatamente estabelecer, né, que o dano esse deverá ser reposto exatamente nesse valor, nem mais nem menos. Para vocês verem a importância desse livro quinto da Ética Nicômaco, que lá pelas tantas Aristóteles está explicando essa questão da justiça, e ele vai se defrontar com uma questão que é como surgiu a moeda nas relações de troca entre os indivíduos, né? Então, a moeda vai servir como uma medida, por exemplo, para estabelecer as trocas entre, vamos imaginar, um pedreiro que constrói casas, né, e um sapateiro que produz sapatos, né? O problema todo é se o pedreiro quer vender a casa, quer trocar por sapatos, quantos milhares de sapatos teriam que ser feitos na troca por uma casa. Então, Aristóteles vai estabelecer a moeda como um meio, né, de realização dessas trocas. Então, vejam que Aristóteles vai estabelecer toda uma teoria econômica dentro
dentro do livro quinto para exatamente tentar estabelecer um critério justo, né? Como forma de pagamento nas trocas interindividuais, né? Que é o caso da moeda, né? Então vejam, realmente é uma obra de fôlego, né? Que abrange amplos domínios do conhecimento humano. E além de tudo isso, Aristóteles ainda vai se defrontar com outros tipos de justiça, e uma distinção que ele vai fazer que, de certa forma, que foi feita por ele lá em 320 e poucos antes de Cristo, e que perdura até os dias de hoje, né, que é entre o que ele vai chamar de justo natural, né, que é aquilo que independe da vontade, né, e que existe em todos os lugares, né, e tem a mesma força como o fogo, vai dizer Aristóteles, aqui na Pérsia queima do mesmo jeito, né, e que não depende, né, do aceite ou da vontade dos seres humanos, está para além, é algo que transcende a vontade. São, portanto, normas universalmente válidas, né, em todas as sociedades, que independe, né, de cultura, de costumes e coisas do gênero, né? O Aristóteles vai dizer, bom, tem coisas que são universais, quase todos os povos observam, por exemplo, o homicídio como um crime, né? O roubo, né? E assim por diante. E também, vejam, em contraposição a esse justo natural, nós temos o justo legal, que é o justo convencional, né? Que é construído, que é concebido a partir da vontade dos seres humanos. E, portanto, são normas válidas num certo tempo, num certo lugar, né? Para uma certa cultura. Então, vejam a distinção entre o direito natural e o direito positivo, né? Digamos assim, ele tem o seu início exatamente com a obra de Aristóteles, sobretudo o livro quinto, que é o livro que nós estamos vendo da Ética Nicômaco. Bom, seria isso então, pessoal.